primeiro Salão Rio de Interiores. Em sua primeira edição, entre 17 e 19 de agosto, o primeiro Salão Rio de Interiores ocupa o prédio histórico do IABRJ no bairro do Flamengo, que abrigou a Casa das Máquinas da Companhia de Ferrocarril Jardim Botânico, com estandes de grandes marcas de design e interiores, uma livraria especializada e uma cafeteria. Teremos palestras e mesas redondas com convidados especiais a serem realizadas nesse auditório a partir de agora, além de workshops ao longo do dia para profissionais e leigos com temas relacionados a design, antiquariado, estilo de vida, gestão, marketing e fotografia de arquitetura. A Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil vai participar de um debate sobre estágio em arquitetura. Presente, passado, futuro. A forma de ocupar e viver os espaços, tanto em residências como em ambientes comerciais e corporativos, vem se transformando profundamente nos últimos anos, especialmente a partir do isolamento social provocado pela pandemia e também impulsionada pelas novas dinâmicas de trabalho em todas as áreas. Além disso, acompanhamos em tempo real o lançamento de novos espaços digitais e virtuais, assim como novas ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar informações e os mais diversos conteúdos em uma velocidade nunca antes imaginada. São inevitáveis os questionamentos sobre o papel do arquiteto nessa nova era. A criação hoje não é apenas subjetiva, mas também automatizada e relaciona-se socialmente a partir de perspectivas muito novas, que perpassam memórias e visões inovadoras, individuais e coletivas. Passado, presente, futuro parecem mais interligados do que nunca, sobrepondo-se à nossa atuação. Assim, trazemos o tempo como tema central deste primeiro Salão Rio de Interiores, inspirando as palestras e debates, assim como as apresentações e estandes, em uma reflexão atual e urgente. E para compor a mesa 1, com o tema Marketing e Mídias Digitais para a Divulgação da Arquitetura de Interiores, convidamos a debatadora Leila Bittencourt. Arquiteta titular do escritório Leila Bittencourt Arquitetura, com escritórios no Rio de Janeiro e São Paulo, diretora da UBA Arquitetura, foi apresentadora dos programas Olho Mágico, Reforma de Casais e Lugar de Criança. Convidamos ainda Araci Queiroz. Formada em Comunicação Social pela USP, com MBA em Gestão de Design pela ASPM, foi editora das revistas Arquitetura e Construção e Casa Cláudia por 12 anos e atua há 25 anos em comunicação nos segmentos de arquitetura e design. Convidamos também Fernando Mongioli. Formado em Comunicação Social pela PUC-SP, proprietário do Arco Edital, editora especializada em arquitetura e responsável pela revista Projeto. Com a palavra. Bom, queria primeiro agradecer o convite da minha querida amiga Gisele, que hoje faz parte da ASBEA, que teve uma ideia incrível, não sei de quem foi, mas de reunir a ASBEA, o CAL e o IAB, né? Então, bacana. E quando eu vi quem eu ia conversar, foi muito bacana também, porque a Araci publicou a minha primeira capa de revista. Isso
ser inesquecível, né? E a revista Projeto é mais ou menos assim, você chega na universidade para fazer a matrícula e já faz uma assinatura da Projeto, né? Acho que não tem publicação mais, digamos, não popular, talvez seja uma palavra, mas mais querida pelos arquitetos, pelo menos para mim, tem uma questão assim, pessoal de carinho, me lembra meu período de faculdade, então fiquei muito feliz com esse convite, né? Então, numa apresentaçãozinha muito rápida, né? Como já falaram, eu sou arquiteta, meu contato com as mídias sociais começou no canal, no GNT, fazendo programas de apresentação de arquiteturas de interiores, né? E depois que eu fui para o Instagram, me lembro que antes de começar, uma semana antes de estrear o programa, conversando com uma cliente minha, ela falou: Leila, mas você nem tem Instagram e você vai para a televisão, você tem que abrir agora uma conta no Instagram, né? Então, acho que é um percurso um pouco ao contrário, mas eu acho que hoje você está no Instagram ou em qualquer outra, sei lá, temos várias redes aí, TikTok, agora entrada de podcast, né? Eu acho que é legal. E aí eu vou passar já a palavra. Eu separei alguns slides só para ter uma memória afetiva aqui que eu queria mostrar para a Aracia. A minha primeira capa de revista, uma produção, e do lado eu coloquei um repost que foi assim, que eu quase desmaiei, que quando eu quase desmaiei quando eu saí na revista, que foi da Pantone Mundial, de uma produção, assim, de uma foto muito simples, que eu fiz um dia lá quando a OMI era uma loja e foi repostada pela Pantone Mundial. Então, até como um ponto aqui para a gente conversar, né? Qual é o post que faz sucesso? Eu acho que é imprevisível, não dá para saber. E aqui foram os parceiros, né, que a gente teve no Feio de Coringa, por conta da TV, por conta do Instagram. Então, eu acho que é muito importante, assim, quando você tem um repertório bacana e você vai formando, então, bons parceiros ao longo do caminho, né? É isso. Vou passar aqui a palavra para dois jornalistas, né, porque ficar falando perto de jornalista é complexo. Quem aparecer primeiro? Você. Ganhou. Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui agora, nesse lugar. A gente está um mês trabalhando por trás, né, dessa construção, junto com a Gisele, a Marcela, o Cal e toda essa equipe incrível, a Prosperar também, que estava muito juntinho aqui da comunicação com a Ana Pauliespa. Cadê ela? Por aí. Bem, eu sou a Queiroz, eu sou jornalista, como já apresentou aqui. Eu já estou há 25 anos nesse segmento. Comecei nas revistas de arquitetura, né? Eu, pra falar a verdade, eu comecei mesmo como jornalista científico, trabalhava na revista super interessante. Aí eu fiz o curso Abril, que é um curso, um treininho de entrada na editora Abril, e uma amiga muito querida me chamou para ir para casa Cláudia para fazer promoção. Eu confesso que eu fui um pouquinho com o nariz assim, arquitetura? Pois é, estou aqui há 25 anos, um assunto apaixonante e que cada vez mais, né, sai, assim, expande, né? A pandemia fez isso muito, né? Explodiu o interesse pelo assunto para todos nós, né? A gente cada vez mais entende, especialmente na área de interiores, como é uma questão que a gente tem que estar conectado, aprender em áreas de transformação, de saúde, de bem-estar, e todos nós, em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os gêneros, em todo mundo, precisamos nos conectar e é por isso que esse evento está fazendo tanto sucesso também, porque de fato é um assunto muito importante. Bom, depois que eu fiquei 11 anos na revista, vim aqui para o Rio, eu sou paulista, né? E aí, quer passar um pouquinho? Isso, aqui as capas, algumas capas, aquela ali é do MPG de Arquitetura, essa aqui é aqui também da Lucila, aqui do Rio, enfim, foram 11 anos, né, 12 anos fazendo revista, muitas capas. Depois disso, saí, já, infelizmente, né, nosso mercado editorial, os impressos tem se transformado muito, e aí eu saí e fui fazer um MBA para poder entender um pouco de marketing. Eu nunca trabalhei em agência, eu estou falando isso que isso se conecta diretamente com a forma como eu faço a comunicação hoje digital, enfim, que tudo está muito misturado, né? Informação, publicidade, marketing, tudo muito misturado. Mas eu nunca trabalhei em agência, mas eu fui fazer um MBA. Eu escolhi fazer um MBA em gestão do design, para a gente entender também como se dá o processo de produção e gestão nessa área que a gente trabalha, né? E foi muito interessante, porque o marketing de gestão do design especificamente fala muito de um ponto que eu acho que é central no trabalho de comunicação, que é o processo
colaborativo, criativo colaborativo, e trabalhar juntos e prototipar o tempo todo, experimentar um processo coletivo. E é isso que eu acredito que foi assim que aconteceu o salão, a comunicação aqui. Então, alguns projetos já, dei solos, trabalhei com eles fazendo logo, lá no escritório. O meu LT9 foi a minha empresa anterior, a Gisele, a Asleia, o Instituto Sérgio Rodrigues também é o site, que foi um site premiado, que a gente trabalhou, o Arquivo Contemporâneo, é uma marca que desde o comecinho eu estou acompanhando. Tem assim, esse caso do Instagram, né, deles é um Instagram totalmente orgânico, então assim, desses 15 anos que eu saí, né, das revistas que estou no marketing, que eu fiquei por esse caminho, tem essa construção que vem se transformando muito, que agora a gente, na pandemia, viveu um processo de... A gente fala que acelerou 5 anos, né? Não é que aconteceu nada de novo, mas os processos de desenvolvimento, de evolução do marketing, da forma de a gente trabalhar a comunicação, especialmente o digital, acelerou rapidamente. Tanto é que, olha lá, o arquivo está no TikTok também, que é uma mídia nova para todos nós. A gente pode falar que o nosso segmento é um pouco conservador, ele não é o primeiro que vai para novas mídias, mas a gente já está olhando, tentando entender esses espaços que são mais acelerados, que tem outros públicos, outras dinâmicas, outros formadores de opinião, inclusive o salão também, ó. O salão, vou voltar aqui, ó. O salão também está no TikTok, começando, para a gente já estar inserido lá dentro daquele espaço. Mas voltando aqui, então, falando um pouquinho do salão, porque, enfim, aproveitar nosso tempo juntos, eu escolhi hoje, então, aqui conversando com a Gisele, com a Ana Paula, a gente falou, por que a gente não conta, então, como é que a gente fez essa comunicação em menos de um mês, né? O evento todo, esse evento, aconteceu porque as lideranças e as entidades se engajaram profundamente, é incrível, a gente espera que a gente possa compartilhar mais, não só da comunicação, mas de toda a dinâmica de construção desse espaço aqui. E como eu estava falando, sem dúvida é um espaço de construção coletiva muito importante. Então, nesses 15 dias, o trabalho começou, apesar de pouco tempo, a gente fez um trabalho de identidade de marca, né? Foi criado esse novo Salão do Rio de Interiores. Tiveram 2 designers com a gente, a Natália Lia e o Leonardo Cidaioli, que estão aqui, mas enfim, a Natália junto, e foi um trabalho assim que uma semana a gente sentou. Quem sabe a Natália depois a gente conta só do logo, porque isso aí já é uma história à parte, né? Mas enfim, foi um trabalho que teve toda uma reflexão da gente tentar falar sobre o que é voltar esse logo para um espaço do interior mesmo, né? No Rio de Janeiro, a gente fala da natureza, a gente fala da casa, a gente fala do urbanismo muito, e o espaço interno dessa cidade que a gente mora. Aí a gente foi caminhando para esse espaço que é iluminado, tem sombra, tem luz, tem uma porta aberta, e é assim que de fato está se realizando esse evento, né? Muito aberto, muito integrador de muitas pessoas. E, enfim, aí na comunicação, então, a gente teve esse curto período para trabalhar. A gente não trabalhou com nenhum tipo de impulsionamento, foi um trabalho todo muito orgânico. E, assim, meu trabalho foi em branding, né? Então, assim, o trabalho da marca é muito importante no sentido de trazer unidade e agregar todos nesse sentido que a marca comunica, né? Então, a gente foi trabalhando com ferramentas muito dinâmicas, inclusive aplicativos. Hoje a gente tem o Canva, a inteligência artificial, enfim, a gente tem que lembrar que são ferramentas que a gente vai facilitando para que essa comunicação tão dinâmica se torne prática e ágil, né? Para a rapidez que a gente precisa ter nos dias de hoje, né? Então, a gente, obviamente, focou no Instagram, que hoje é a nossa ferramenta principal. E aí, o que foi muito importante o tema do evento, a arquitetura de interiores, sem dúvida, tem uma sinergia, e as entidades entenderam isso e se engajaram profundamente no trabalho de divulgação do evento, né? Porque quando a gente tem pouco tempo, e também recursos, que é o primeiro evento, né? Então, são recursos limitados, né? A gente está começando, iniciando, né? As Beto e a Beical estão iniciando esse evento, né? Então, começando do zero o Instagram. Na primeira hora a gente já tinha 150 curtidas. Por quê? Porque todos os líderes se engajaram profundamente e com algum material bem feito, bem desenvolvido, a partir de uma marca bem cuidada, a gente conseguiu transmitir a mensagem que a gente queria. Então, hoje a gente tem essa coisa da cultura do Instagram muito ágil, muito rápida, e enfim, uma propaganda de que tudo tem que ser muita quantidade, e a gente fica exausto, né? Fica cansado.
E não só do que a gente faz, mas do que o outro faz também, a gente não aguenta olhar. Então, esse salão e a conexão que a gente vem tendo, eu vou mostrar um pouquinho aqui dos dados que a gente já chegou, né? Assim, menos de um mês, tudo orgânico, a gente não teve nem funcionamento de post aqui, né? Então, isso aqui é no boca a boca conectado com o digital, vamos dizer assim, que na verdade é isso que acontece, e é isso que eu acredito, porque a conexão das pessoas é que faz diferença, e a conexão de sentidos por trás do que a gente faz é que realmente gera engajamento, né? Então, quando a gente fala que o branding é o pilar número 1 de um projeto qualquer, é verdade. E a gente tem que ter tempo, mas mesmo com a agilidade de tempo que a gente teve, tanto com organizações tão bem estruturadas, com equipes tão bem engajadas, a gente conseguiu mostrar o que a gente veio fazer aqui no digital. Também foi muito importante a gente contar com os depoimentos, né? Isso foi uma estratégia, obviamente, que sempre funciona muito bem, mas aqui é um depoimento de arquitetos muito queridos, muito respeitados. Então, rapidamente, a gente trouxe muitas pessoas interessadas no digital, porque agora está no presencial também, se conectando, compartilhando, né? Acho que a logo aqui também no espaço, o logo, né? No espaço, nos painéis que a Natália também fez, junto com a Gisele, junto com a equipe de arquitetura, a Dani, toda a equipe aqui que esteve à frente, a Bruna, da montagem, né? Todo lugar de marca muito bem cuidado, né? Com muita certeza, de uma forma muito cuidadosa, e aí todo mundo fazendo selfie ali na marca do salão, nos interiores, né? Os painéis todos aparecendo, a marca se comunicando muito bem, comunicando o seu propósito de trazer, enfim, essa sinergia dessas três organizações tão fortes e tão respeitadas para um assunto inédito. Então vamos olhar os números, está todo o tempo aí, estou correndo tão acelerada, estou falando muito rápido. Então, essa página do Instagram, a Ana Paula criou um filtro que está no Instagram para prosperar. A Ana Paula foi uma ativa participante, compartilhando, enfim, todos nós compartilhamos muito e, enfim, funcionou, estamos aqui. A gente está tendo tanta postagem de marcação do salão que a gente foi bloqueado pelo Instagram, porque como a página é nova, então o Instagram... O Instagram desconfiou, então a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de marcar, de poder o Instagram dar uma bloqueadinha, mas... obrigada. Enfim, mas é isso, assim, está surpreendendo, até para nós está sendo muito surpreendente. A gente está confiando que já vai chegar em 2.000 seguidores, mas a gente já alcançou 25.000 contas, né? Então, isso com um conteúdo feito com cuidado, né? Assim, claro que tem uma rapidez, sim, nós usamos, como eu falei, vamos de Canva, vamos de CapCut, vamos trabalhando, usar as ferramentas de celular mesmo para editar o conteúdo, mas feito com cuidado, né? Esse cuidado da experiência de tantos anos de arquitetura, do olhar desses arquitetos, olhando esse conteúdo também, não é qualquer coisa que a gente pode fazer aqui, né? E aí é isso, assim, estamos confiando que essas redes vão seguir pela frente com esse conteúdo. Então, cada coisa que a gente posta tem uma permanência, né? Fica, né? Então, é um conteúdo feito para ficar. E na minha experiência, na comunicação de pequenas empresas também, dos escritórios, eu pessoalmente eu acredito nisso. Eu trabalho nisso, não é muito fácil, porque a gente trabalha com comunicação. Eu falo que quando eu estava na revista, eu fazia 2 matérias por mês. Hoje eu faço num dia só, eu faço 4 posts de projetos diferentes, onde eu trabalho com o mesmo cuidado de informação, claro que é mais reduzido, né? Mas assim, o cuidado de informação tem que ser o mesmo, porque vocês, arquitetos, são muito exigentes. Não só exigentes da informação, que é cheia de detalhes, né? Porque não é eu cavei o vão embaixo da estrutura, não é isso exatamente, já tinha um buraco. Então, assim, cada historinha que a gente vai contar é cheia de detalhes e a gente sempre aprende, e esses detalhes têm que ser contados, né? Acho que arquitetos têm muitas boas histórias para contar. E a gente tem que contar com calma, tem que contar com cuidado, de preferência com boas imagens. A gente vai ter, de preferência não, sempre com boas imagens, porque os projetos merecem isso, né? A gente vai ter até depois palestras sobre esse assunto aqui, mas o que eu digo é, um trabalho de conexão humana é um trabalho de contar histórias, e eu confio, e eu espero que vocês também, que é mais importante ter uma informação de qualidade dentro de uma organização, de uma rotina, obviamente, né? Que é o desafio, sempre é, do que acelerar e colocar um monte de coisa lá, né? Isso
considerando essa comunicação institucional de escritórios e instituições dessa área, podem confiar que assim a gente vai longe, devagar e com consistência. Obrigada. Ah, sim. Vocês já estão seguindo a página? Salão Rio de Interiores. TikTok, Facebook. Chama todo mundo, reposta, marca o salão, faz a foto, faz a selfie lá. Obrigada, muito obrigada, Gisele, especialmente, que me ensina tanto, toda hora, o tempo todo. Obrigada. Ah, tá. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Enquanto vai configurando aqui a apresentação, queria agradecer, antes de mais nada, o convite, né, as Bea, o IAB, o Cal, Gisele, Leila, Araci, Marcela, tudo assim, muito legal esse convite, assim, para a gente foi um super prazer se movimentar, né? A gente, nos bastidores, a gente sabe o movimento que foi para que eu pudesse estar aqui. Então, antes de mais nada, queria agradecer e parabenizar, acima de tudo, porque, como a Araci falou, né, em um mês, vocês fizeram um trabalho memorável, né, incrível. Tá? O salão, a organização, a comunicação, que a gente sabe que, pô, em tão pouco tempo, fazer um logo, fazer uma comunicação dessa, parabéns, assim, mesmo. E aí também agradecer por ter essa oportunidade de contar um pouco da história da Projeto. A revista Projeto, né, como a Leila falou, tem uma ligação emocional com os arquitetos, né? Os arquitetos chegam na faculdade. Na era pré-internet, chegavam e falavam, olha, você tem que assinar, hein? Você tem que assinar Projeto ou a U, né? Ou as duas, melhor ainda se for as duas. E hoje em dia a gente tem muita referência, né? Muita facilidade de ter referência. Então, eu fui convidado para contar um pouco da história e da evolução da revista Projeto. Aqui eu botei através de 50 anos de história, porque a Projeto ela começa, na verdade, o embrião dela é anterior ao título, eu vou explicar aqui por quê, mas a revista tem 46 anos. Que é uma loucura nos dias de hoje. Aqui, rapidinho, uma brincadeira, que eu falo publisher, todo mundo fala publisher, mas uma coisa meio besta, né? Um termo em inglês, eu não gosto muito, mas só para explicar o meu papel na editora, porque a gente tem... é o editor-chefe, é o editor... Não, a gente tem... Eu faço esse trabalho de costura entre o... Tudo bem, gente, aqui era só aquilo. Não estamos perdendo nada. Faço um trabalho de costura entre o editorial, a linha, o assinante, o comercial, enfim. É um trabalho mais de organização e estratégia dos rumos, né, que a revista vai seguir. Agora... Então vamos lá. Bom, como eu sou arquiteta de interiores, né, eu tive um spoiler, que eu não sei se é verdade, Fernando, é um desejo meu particular, de que a gente vai ter um anuário só de arquitetura de interiores. É verdade? Eu acho que não é verdade, mas é uma grande ideia, viu? Pois é. É uma grande ideia. A gente fala assim, sempre o pessoal fala, mas a Projeto quase não dá interiores, faz pouco, né? Publica pouco interiores. A gente tem uma gama grande de revistas, né, de interiores, e as de arquitetura minguaram. Então, até vou contar isso, que teve um momento importante da história da revista que ela chamava Projeto Design, porque ela se fundiu com uma revista de design e interiores. E há pouco tempo, menos de 10 anos, que a gente entendeu que o DNA da revista ideal mesmo era que a gente focasse em arquitetura mais estrutural e arquitetura de interiores também, né? A gente sempre dá um espaço, mas quem sabe? Com a organização que vocês fizeram aqui em um mês, acho que até o anuário de março do ano que vem,
Podemos pensar nisso eu acho juntos. possível, porque eu vi numa entrevista sua, você falando que o tráfego do seu site, maior tráfego é para residências. Residências. Então, eu acho que tem tudo a ver. Vamos anotar aí daqui a um ano, Boa. gente. Vocês ajudem aí. Porque um ano vocês me cobram. Um anuário especial para gente. Bom, continuando, né? O publisher, então, não é o editor, não é o diretor comercial, não é o cara que, né? A pessoa que organiza estrategicamente a editora. A gente tem a nossa editora-chefe, que é a Evelise Grunot, que muitos de vocês conhecem. Então, só para começar descontraindo um pouco, e para descontrair um pouco mais, arquiteto, todo mundo acha que eu sou arquiteto. Então, já respondo assim, antes de todo mundo, alguém perguntar, você é arquiteto, né? Não sou arquiteto, eu sou jornalista e publicitário de formação e especializado em arquitetura, e vou contar um pouco dessa história da Projeto que se mistura com a minha. Tá? Então, a história da revista. Como eu falei, mais de 50 anos, porque em 1972 houve uma demanda no sindicato em São Paulo de fazer um jornal. Né? Então, surgiu em 72 o jornal Arquiteto, e a partir dele é que existe a revista Projeto. Né? Então, em 72, o Vicente Wissenbach, que é um grande amigo da família, uma pessoa muito próxima a nós, que eu conheço desde que eu nasci, Alfredo Paisani e Fábio Penteado, grandes nomes da arquitetura, fundaram o jornal Arquiteto em 72. Já em 77, 5 anos depois, nesse processo do jornal Arquiteto, eles começaram a receber um monte de sugestão de publicar. Publica minha obra, publica aqui minha obra. E não era o DNA, o cerne do jornal Arquiteto, que era mais de noticiário, era um hard news da arquitetura, vamos dizer assim. E o Vicente entendeu que falou, tem aqui uma oportunidade enorme da gente fazer uma outra publicação. Então, até tem eu não trouxe, mas tem algumas capas do Arquiteto que eles começaram a introduzir o logo da Projeto junto com o Arquiteto, e foi fazendo essa transição, até que o jornal Arquiteto encerrou-se e surgiu a revista Projeto. Essa azul aqui é o número 1 da revista Projeto, e a gente chegou a 450 edições regulares. Essa é uma outra capa, acho que era o número 3 ou 4, que assim, para mostrar assim como ela ainda era quase um folheto, assim, né? Uma revista fininha, com um miolo preto e branco. Tá? Aí eu vou passar por algumas capas que eu particularmente gosto muito da Projeto. Então, em 81, essa capa é de 1981, o miolo passou a ser colorido e passou a ter uma visão crítica também da arquitetura. Nos anos 80, 90, o projeto mudou. Então, aqui eu estou passando por alguns projetos gráficos, que hoje a gente fala de atualização, a gente fala, eu vou sair do Instagram para o TikTok, a evolução da comunicação hoje se dá por aplicativos. Na época era essa evolução gráfica, a evolução de revisão editorial, né? Então, a gente tem aqui duas edições especiais da Projeto, um especial Rino Leve, outro especial Lina Bobardi. Nesse formato tabloide, teve bastante tempo que a Projeto era gigante, e suplementos técnicos também que começaram a circular junto com a revista. Em 92, o Ópera Prima já tinha começado a existir, acho que todo mundo que fez faculdade de arquitetura sabe o que é o Ópera Prima, um concurso que premia os melhores TFGs. Nessa época a gente tinha 100, 120 escolas de arquitetura, hoje são mais de 800, e se contar EAD, mais ainda. Também uma outra mudança de design gráfico, e aí a mudança de dono, que em 92 a revista que já circulava assim, né, nos meus espaços lúdicos, infantis, veio de vez para a minha família. Né? O meu tio trabalhou na Projeto logo no começo, meu pai é um grande amigo do Vicente, os dois se formaram jornalistas juntos, e a Projeto passou a ser editada pela editora da minha família. E em 96, justamente teve essa fusão com uma revista que chamava DI, que era Design e Interiores, uma mudança bem radical de design gráfico, e aí falando das revistas europeias na época, que começavam a pregar a ideia de fotos estouradas, de muita imagem, de um design gráfico diferente.
Então, esse foi o primeiro projeto gráfico mais revolucionário, vamos dizer assim. Uma abertura maior para o mercado, para olhar também marcas, para olhar também para a indústria. E aí, como a gente pode ver, tem o pointerzinho aqui, né? Aqui. Interiores, design e arquitetura. Então, a revista passou a ser uma revista de arquitetura, design e interiores, em 96. E passou a se chamar Projeto Design. E assim perdurou, acho que uns 20 anos, como Projeto Design. Algumas capas especiais, cinquentenário da FAUSP. Em 99, falou aquela coisa de tem que ter um Instagram, né? Nessa época, tem que ter um site. Tem que ter um site. A padaria tinha site, tinha que ter um site. E a gente fez um site que não é... Esse é a última carinha do portal ArcoWeb, que durou anos, mas eu não encontrei nenhuma imagem dele lá, bem arcaico, assim, com imagens mini, porque você discava para conseguir baixar uma imagem, né? Muito difícil, mas fomos a primeira mídia brasileira a publicar arquitetura na internet. Então, foi uma vanguarda para a gente. E foi em 99 também que eu entrei na revista. Então, alguns anos depois dela entrar para a minha família. Aqui nos anos 2000, mais um projeto gráfico, especial da edição 300, que é um marco também, quando a gente chegou a 300 edições. Eu vou passar rapidinho, que eu vi que eu já me atrasei. 2007, o centenário do Oscar Niemeyer, uma capa que eu gosto muito também, que a gente juntou os croquis dele com uma foto. Essa capa também, acho que merecia um prêmio, que foi... Nós fomos os primeiros a mostrar os projetos dos estádios. Eu lembro muito bem quando a gente fez isso e a gente fez um seminário de arquitetura dos estádios com os projetistas e começou a me ligar o Globo, a Folha e tal. A gente precisa de credenciamento para ir nesse lugar, porque ninguém tinha nenhuma imagem dos estádios, e a gente, por relacionamento com os arquitetos, a gente teve esse furo de reportagem. Fizemos uma edição inteira. Em 2013, logo no primeiro censo do CAL, um novo projeto gráfico de novo, você vê que ela vai mudando de cara, ao longo de 5, 6 anos a gente faz uma reforma, e a gente publicou esse primeiro censo do CAL, demos capa e tal. Em 2016, a última grande reforma gráfica, a revista passou a ser bimestral, mas com o dobro de páginas, que já era um movimento de poder aprofundar um pouco mais as matérias, visto que a internet estava, né, dominando a discussão aí da arquitetura, e o início dessas mudanças mais profundas, foi aqui que a gente falou, o que a gente vai fazer com uma revista impressa de arquitetura? Então, qual será o futuro da revista? Nessa época, a gente parou, fizemos, ao longo de 2, 3 anos, pesquisas qualitativas, quantitativas, e resultados foram surpreendentes. E o plano de ação que a gente fez foi de médio prazo, no sentido de mostrar que não era mais uma revista que estava prestes a fechar, mas sim uma revista que estava se revisitando. Os arquitetas e arquitetos gostam de papel, essa foi a grande surpresa. Falaram, olha, não, a gente quer o papel, a gente não abre mão da revista, vocês têm que continuar com a revista e tal. Eu falei, bom, vou passar o chapéu aí por vocês. As jovens arquitetas gostam de papel também, isso é mais surpreendente, então a gente viu que o pessoal que estava na faculdade também preferia o papel, apesar de aceitar qualquer meio, né? E a periodicidade matou as demais publicações, que no mercado, né, no Brasil, a editora, especializada, arquitetura, então a gente tem tinha uma obrigação de sair com a revista, né, a cada mês, a cada 2 meses, independente se o mercado no momento estava anunciando, não estava, isso aí matou. Então a gente decidiu por uma mudança. Só que, para não parecer que era mais uma revista indo para o buraco, a gente planejou para o ano seguinte que a gente ia atingir 450 edições da revista. Então, 450 edições regulares da Projeto, um marco, acho que talvez mundial, assim, de uma revista segmentada durante tanto tempo. A gente, nesta edição, mandou uma carta para os nossos assinantes, dizendo que a revista não seria mais periódica, constante, e que era o início de uma nova era. A gente chamou essa carta de a nova era da revista Projeto. 450 edições.
E aí, qual é a nova era? É uma era multimídia. Então, a gente não largou o papel, não abriu mão do papel, que era assim, a gente ia ser bem execrado se a gente o fizesse. E também tem questões de mercado, tá? Que um site também não sustenta uma redação, por exemplo. Então, tem várias questões, mas a gente está também no celular, no tablet, no site. O ArcoWeb deixou de existir e passou a ser o site da Revista Projeto. Então, revistaprojeto.com.br, e também com edições especiais. Eu vou correr bastante. Capas do Anuário Projeto, que é parte desse tripé estratégico. Então, a gente tem o site da Projeto, o Anuário Projeto e edições especiais impressas. Aqui a gente fez esse junto com a Galeria da Arquitetura. Hoje a gente não está mais com essa parceria, mas foi um momento importante também. Esse é o Anuário 2023, que a gente elenca, a gente pega tudo que a gente publicou no Instagram, no site, etc., e faz uma curadoria e fala, ó, essas aqui são as 50 obras nunca melhores, mas são as 50 obras que documentam melhor este ano, este período da arquitetura brasileira. Edições especiais impressas, aquela a gente fez junto com o CAL, que é uma só de habitação de interesse social, grandes obras, especial ano passado do Aflalo Gasperini, que completou 60 anos, a gente fez uma edição dedicada. A plataforma online da Projeto tem mais de 10 mil matérias, e aí a cereja do bolo dessa transformação foi que a gente passou a trazer, a gente digitalizou todo o acervo histórico da Revista Projeto. Não vou mentir, a gente digitalizou 95% e está lá porque tem uma parte que é muito antiga, mais difícil, mas estamos quase lá. Temos mais de 10 mil matérias, entre obras, entrevistas, etc. Mais de 8 mil obras catalogadas com plantas, cortes. Então, é um acervo importantíssimo, assim, uma instituição, e uma atualização constante do acervo e das notícias, né? O site é o nosso dia a dia. O assinante não assina mais a revista, assina o site. A revista é vendida impressa. E aqui, só para mostrar que cadê? Não está. No meio, aqui, uma matéria super recente, do restauro ali do Museu do Ipiranga, uma matéria do Lúcio Costa, dos anos 80, uma matéria aqui do nosso querido Aníbal Coutinho, com a mesma cara. Então, você lê uma matéria de 1980, da mesma forma, no seu celular, então não tem aquela coisa de um PDF que você fica dando zoom para conseguir ver. Números de redes sociais que se tornaram mais um passo dessa nossa expansão de multimídia, né? Vamos dizer assim. Então, 111 mil seguidores no Instagram, 131 no Facebook, 22.200 seguidores no Pinterest. E aí, falando do Pinterest, 547 mil visualizações mensais no Pinterest. O Pinterest não é sobre seguidores, ele é sobre visualizações. E eu coloco sempre esse ponto de dizer, olha, o Pinterest, para a arquitetura, é uma rede social mais interessante e mais efetiva. O tráfego do nosso site, o primeiro vem orgânico, o segundo vem do Google, orgânico, e o terceiro vem do Pinterest, não do Instagram. Também a gente passou a fazer eventos de conteúdo, então tem ali o evento de Mulheres na Arquitetura, reunião durante a pandemia do Ken Gokuma com o Márcio Kogan, o Apaixonados por Arquitetura, com vários nomes aí importantes da arquitetura que a gente fez online. Então também as editoras passaram, né, falando um pouco aí de marketing, mídia. Então a ideia é que hoje não é uma revista, ela é um sistema de informação. O Esquina da Arquitetura, que é um evento de relacionamento também, então a gente também passou a trabalhar em cima do evento de relacionamento, aí sempre com grandes nomes do mercado. O Esquina da Arquitetura no Rio, que foi em homenagem ao nosso querido Cité Arquitetura. Fotos do Ari, que está por aí, ó, tirando foto. E aí, uma coisa que pediram para eu falar, como participar, como publicar o seu projeto na revista Projeto. Muito simples. Envio de materiais por e-mail, fotos profissionais, isso é fundamental, não adianta mandar a foto que você tirou lá no celular. Às vezes vale para dizer, ó, essa obra, legal, quero, a gente precisa receber as fotos, e um breve memorial. O pessoal muitas vezes fala, eu não mandei porque não tive tempo de organizar e tal. Manda 3 fotos, um parágrafo, manda uma coisa rápida para a gente. E claro, para qual e-mail?
pode mandar para mim diretamente, fernando@revistaprojeto.com.br. Insights, para finalizar, que eu já estourei aqui, eu sou ótimo em falar demais. As mídias sociais hoje são nossos cartões de visita, né? Os cartões de visita. Então, acho que fundamental para qualquer escritório que está começando, que já é consolidado e tal, hoje o cartão de visita é a mídia social. Hoje você não entrega um cartão, você mostra o QR Code do seu WhatsApp. Então, esse é um insight, né, que para finalizar com algumas coisas que eu pensei que fazem sentido com o tema, né, marketing. Então, não deixem de pensar nisso, de atualizar, de entrar no TikTok. A gente não conseguiu ainda. Eu confesso que eu estou com um pouco de receio, mas a gente vai entrar, vai ter que entrar no TikTok. Papel é um documento mais confiável, a gente estava falando disso agora há pouco. O papel, ele persiste. Um site, uma nuvem, de repente você está lá com milhares de fotos numa nuvem, você não consegue encontrar o que você quer. Às vezes eu tenho um caso, eu escrevia num blog e de repente uma empresa comprou esse site onde o blog estava hospedado e falou, vou matar o blog. Matou, tirou do ar, eu não tenho, meu computador morreu, eu não tenho esses textos. Não tenho. Então, o papel ainda é uma documentação mais confiável. Meu e-mail é fernando@revistaprojeto.com.br. Eu vou, no final, deixar um QR Code também com o meu WhatsApp, e podem me mandar pelo WhatsApp também. A prática profissional deve seguir a evolução digital, ou seja, não adianta ficarmos parados, como eu acabei de falar do TikTok. Amanhã tem uma nova rede social, a gente tem que olhar para isso. Isso serve para os escritórios de arquitetura, claro, né, que tem que se, né, veio o BIM, vamos para o BIM. Tem, né, a inteligência artificial, que eu vou finalizar falando disso. Relações emocionais contam como mídia, então aquela história de que os arquitetos têm uma relação emocional com o projeto, tem mesmo. Então a gente vê aqui alguns depoimentos de arquitetos falando, por exemplo, aqui o Marcelo, né, a primeira vez que a gente publicou arquitetura foi na Projeto. O Pena falando, eu assino a Projeto desde sempre, desde 77. Então, essas relações emocionais também fazem da Projeto uma publicação que persiste, né? Não é uma coisa só, não é só uma pesquisa, um trabalho bem feito, mas relacionamento é tudo. E, por último, a inteligência artificial não deve ser inimiga. Eu apresentei agora, depois lá no site da Projeto, vocês encontram o link, 4 episódios de um podcast falando sobre isso. Então não vou me estender muito, que eu já super estourei o tempo, mas tá todo mundo com medo da inteligência artificial te substituir. Então eu deixo esse último insight, não vai substituir, porque não vai substituir o campo das ideias, o campo. Então é uma ferramenta super importante que não se deve ter medo. Ouçam lá depois o podcast, que tem 4 episódios diferentes, mas falando tudo sobre esse mesmo assunto. Obrigado, e eu deixo aqui o meu WhatsApp e meu e-mail de novo para vocês. Obrigado, desculpa estourar o tempo. A gente já vai abrir para as perguntas agora do público, é isso? Ela estava sinalizando ali. Pode? Só para finalizar aqui, vocês falaram muito, uma coisa que eu queria... Nem precisa ter tanta pergunta, os jornalistas, né, têm esse potencial de já explicar tudo e respondem todas as perguntas durante o que eles falam, né? Mas o que eu vejo hoje em dia é essa coisa do tempo, exatamente, né? Assim, como a gente se comunica em cada rede social, porque cada uma tem um tempo, né? A gente vem da mídia impressa, a gente passa para a mídia digital, e eu acho que o grande desafio, na minha opinião, é como administrar o tempo que você se expõe em cada mídia. Por exemplo, eu vi o seu podcast da Matiz Coral e você entrevistou a Luciana. Foi o Álvaro o último, Machado, de inteligência que artificial. Futurologista. Os 4 são sobre foi o último. O Lourenço Gimenez, do FGMF. Não, ontem acho que foi com a Luciana. Luciana, nem exatamente. Sei se já E aí eu entrei no Instagram dela. Ainda tem mais um semana que vem para lançar. Uhum. E aí eu falei, nossa, que Instagram legal, que Instagram lindo, porque eu meio bagunçado meu pessoal. Falei, nossa, a Aracy vai brigar comigo, porque ela faz essa coisa de branding e tal, super bem.
E eu fiquei chocada quando eu entrei no Instagram dela, quando eu comecei a ver a velocidade como ela fala. Eu falei, gente, eu sou muito lenta, né? Então, assim, a coisa do tempo em relação às mídias sociais é uma coisa que me... Assim, primeiro, temos que estar em todas, e qual é o tempo de cada uma, né? O que será do podcast? 1,5 acelerado do WhatsApp? Você já reparou que você, quando está ouvindo duas vezes no WhatsApp e tal, na hora que você vai responder, você responde falando rapidinho? Você responde naquela velocidade. Então, isso é um problema, né? Acho que isso é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo, mas, ao mesmo tempo, está aí, né? Então, acho que é uma questão humana da gente conseguir se desvencilhar. No nosso caso, a gente precisa ter uma editora, que é a Dani, só de notícias e redes sociais, porque é essa velocidade. Se ela parar para escrever uma matéria, ela não vai estar cumprindo com essa loucura que são as redes sociais. Por isso que a gente tem que ter uma jornalista que nem a Araci para cuidar das nossas redes, né, Araci? Mas sozinha eu não faço nada, né? Com certeza. Não, então, esse desafio de construir uma rotina, né? Primeiro, isso, como eu estava falando, é entender o seu posicionamento, que é um processo, é um tempo. Tem metodologias mais profundas, outras mais ágeis, para entender, porque são muitos escritórios de arquitetura. São muitas pessoas, são muitas culturas diferentes, grandes ou menores. Então, entender essas particularidades, assumir elas e confiar nesse diferencial, também, claro, analisando o público, né? Então, eu mergulho para dentro, para se entender a sua diferença, e eu mergulho para fora, uma visão, uma pesquisa, uma investigação do lado de fora, que pode ser uma pesquisa contratada mesmo, e ligar, e conversar, e ampliar, ou pode ser coisas também do seu dia a dia. Está sempre procurando ouvir, entender, consciente do público. Aqui no salão, por exemplo, deu certo, porque essas entidades falam muito bem com o seu público, entenderam o tema e entraram nessa sinergia. Foi por isso que funcionou, porque estava tudo muito bem alinhado, né? Então, esse primeiro lugar, eu acho que é um processo contínuo também, a gente nunca está com branding perfeito, e aí também os tempos variam, né? Dependendo do perfil, um pode ser mais acelerado, o outro mais lento, enfim, e aí confiando que você está conversando, com quem você está conversando, está te entendendo, está te escutando e está engajando, e é uma grande conversa, né? Rede social, o ideal é que a gente esteja trocando e conversando com todos. E aí, depois disso, como é que eu vou construir uma rotina no meu dia a dia de rede social que seja coerente e que seja viável, né? Então, a gente tem que otimizar alguns processos, tem que ter os bons parceiros e ser consciente que essas trocas, hoje em dia, tem aquela coisa do post-collab, né? Que agora cada vez mais vai ser isso. Porque a gente entendeu que junto é muito melhor. A gente trocando os públicos e se engajando, é assim que vai ser o caminho. Sozinho a gente não vai para frente. Então, entender essas trocas, eu acho que é um ponto-chave no digital, além da vida real, que a gente está trocando todo tempo. Né? Bacana. Alguém tem alguma pergunta para a gente aqui nesse momento? Quem quer levar aqui? Ó. Oi. Então, uma coisa que não foi colocada aqui que eu acho importante falar é a exposição pessoal do arquiteto, né? Que é uma coisa, são redes que hoje em dia pedem essa exposição. E na época, tinha uma época que você tem que ter um site para mostrar seus projetos. Hoje em dia você tem que ter um Instagram para mostrar seus projetos. Então muita gente faz como portfólio, mas tem esse lado da exposição pessoal, de você botar a cara, né? Que é uma novidade. Você acha que precisa, Araci, você se expor? Vou jogar para você. Como é para você se expor? Olha, é muito engraçado, porque como eu fiz um programa de televisão, as pessoas falam assim, Leila, você tem que fazer vídeo. Eu fiquei muito tempo sem fazer vídeo, porque eu tenho que trabalhar também, né? Então, eu tenho que ter o vídeo, eu tenho que ter o Instagram, meu filho fala, mas você tem que ir para o TikTok. Depois, a sua voz é tão bacana, vamos para o podcast. Então, primeiro, assim, você vai ter que escolher aonde você vai querer aparecer e como você vai querer aparecer. Eu raramente coloco, por exemplo, post pessoal da minha família, raro. Coloco assim, alguns inevitáveis assim, que contam um pouco da minha vida, mas eu prefiro não me comunicar a minha vida pessoal, eu não coloco muito na rede social. Mas isso é a Leila. Então, eu acho que cada um vai encontrar a sua maneira de se comunicar. Tem gente que assim, tem o talento de falar da sua vida pessoal e isso causar interesse. Eu acho que é um pouco isso, né? Você tem que saber
para quem você vai falar e o que você quer falar. É isso, na minha opinião. Ontem à noite, num evento, justamente, a gente estava falando sobre isso, sobre uma mudança interessante que aconteceu na arquitetura, quando a gente fala aí dos medalhões, né, de uma geração anterior, em que o escritório era o nome deles, o sobrenome e tal. E hoje não, hoje a arquitetura já é uma coisa, não, tem um branding, tem a marca, tem a história que quer contar e tal. Então, também não acho que seja 100% necessário, mas um dos dois você vai ter que expor, né? Então, no nosso caso, muita gente fala, Fernando, você tinha que fazer o seu Instagram influencer. E não, você vai no meu Instagram, tem minha filha, tem viagem, tem 1000 coisas. O meu Instagram é pessoal, é aberto, muitos arquitetos seguem, mas é basicamente pessoal. Então, aí eu falei, não, o nosso influencer é o @Revista Projeto. A Revista Projeto é o que interessa, não sou eu, não é a minha vida. Embora, claro, hoje em dia as pessoas se interessam também, né? É um carreirismo super forte, né? Redes sociais é isso. E eu ia até falar sobre essa coisa de ter que estar, ter que postar. A gente procura ter uma relação mais humana com a rede social, porque o Instagram, assim como todos, o algoritmo é punitivista. Então a gente tem lá as métricas, né? Tem que postar 3 vezes por dia, mais ou menos no mesmo horário, para manter uma linha e para o Instagram falar, esse cara é legal, então eu vou continuar dando espaço para ele. Se você para 2 semanas de postar, a sua curva cai, assim, imediatamente, o algoritmo. E aí, é o dilema das redes, né? Eles estão ali para te forçar a ficar no Instagram e a ficar postando. Então, a gente tem que ter um cuidado para não ficar, para lutar também contra isso. Tudo bem, vai cair, depois vai subir, tá tudo bem. Tati, eu acho que você perguntou isso porque você não gosta muito de Pois é, eu acho que a maioria dos arquitetos são profissionais criativos que têm um pouco esse perfil. Eu vejo, na minha experiência, a maioria é assim. Mas eu acho que faz diferença, sim, aparecer, sabe? Então, eu acho que vale considerar isso, os momentos e como aparecer. Tem aqueles que falam muito bem, o Celso, por exemplo, está aqui. Sempre ele vai botar uma câmera, tem uns introspectivos que não querem aparecer nunca, mas mesmo assim eu acho que vale pensar, porque faz diferença. Quando você botar o seu post, você vai ver que todo mundo vai gostar de te ver, e a partir do momento que você tem um trabalho público, de certa forma a gente tem que considerar que são pessoas públicas, então a gente vai ter que se mostrar de algum jeito. Existem, algumas linhas de marketing que falam até da cor da roupa que você tem que usar, e eu acho que faz até um certo sentido, porque isso pode facilitar. A partir do momento que você define alguns padrões, algumas formas, facilita. Você já tem um jeito de fazer. Isso também pode ser uma parte do branding, né? Em que momento eu apareço, não precisa ser sempre. O Fernando falou, não estar também é uma coisa que gera curiosidade. Então, para quem aparece menos também, o momento que aparece, sabe? Mas eu acho que sumir total também não, né, Fernando? Não, acho que não dá. Você não consegue estar fora. 100% fora é impossível. Mas também você tem que tomar esse cuidado psicológico mesmo, né? Humano, de falar, não, peraí, porque tem uma pessoa... Você vê que esses influencers famosos e tal, praticamente todos têm lá o seu episódio de dizer, nossa, estou numa estafa, estou com depressão, porque é uma droga mesmo, né? Agora, quando tem coisa legal, você viu, eu acabei de fazer um videozinho aqui, vou postar, porque, isso é um negócio legal que está acontecendo. A questão é ser natural, porque muitas vezes você fala, não, eu tenho que postar, então eu vou criar alguma bobagem, oi pessoal, e vou falar uma bobagem só porque eu tenho que postar. Então aí eu acho que não. Eu cheguei ao ponto, eu tenho um Instagram totalmente fechado, que eu acho que vão bloquear, porque eu não sigo ninguém, eu não deixo ninguém me seguir, ele é fechado, para eu poder seguir quem me interessa e para fugir um pouco do algoritmo. Eu falei, qualquer dia vão achar que eu sou uma hacker, porque eu não sigo nada, mas é só um Instagram de pesquisa, né? Então, um pouco isso. Não, porque senão você fica recebendo um monte de coisa que você não está afim de receber. Então, acho que você tem que se preocupar e se comunicar também com quem tem a ver com o seu perfil, né? Não adianta também querer atingir todo mundo, né? O que é isso? Falar com todo mundo? Mais alguma pergunta? Celso, você vai ficar calado. Vai cantar no coral, mas já Logo ele. Verdade.
Tá desculpado. É que ele tem um horário à noite. Tá. O Celso ainda fala hoje, né? Bom, já vi ali a plaquinha para concluir. Vou passar a palavra para uma jornalista que trabalha com isso, né, gente, para fazer esse fechamento, porque eu sou só uma arquiteta, claro, assim, concluir aqui o nosso encontro. A Leila é uma arquiteta super comunicadora, né? Você é uma das que está ali na linha do Celso. Bom, eu acho que esse assunto ele só está aberto, né? A gente tem que sempre continuar falando e aprendendo juntos. Esse lugar, por exemplo, muito prático do Post Colado, que a gente está falando, é um lugar que a gente troca equipes, conversa, um lugar da gente aprender a dialogar, entender que a gente se fortalece junto, que o arquiteto pode estar junto com o outro, que isso é muito bom. Estamos aqui todos juntos, as organizações, que a gente se fortalece junto. Então, na prática, é muito diálogo, muita conversa, é um lugar que a gente está falando de fora, mas a gente mergulha para dentro, né? Todos nós nos entendendo, aprendendo com delicadeza, dessa rapidez toda, buscando tempo para a gente se ouvir, se escutar, ler o que o outro está escrevendo também, não é só imagem não, a gente tem história para contar, se descobrir o tempo todo, voltar nos projetos antigos, tá? Mostrar os futuros com os 3Ds maravilhosos, então a gente vai para trás, volta para frente, eu acho uma delícia, então é um prazer enorme, espero ficar mais 25 anos conversando com o arquiteto. Muito obrigada a todos, obrigada. Bom, só agradecer e fazer uma brincadeira aqui, então vamos tirar uma selfie com todo mundo, já que a gente está Essa vai bombar, vamos lá. Vamos lá. Boa para engajar o salão. É, mano.